O Senhor está aqui, Pai, meu coração se enche de alegria pela Tua presença, porque eu creio na Tua palavra que diz, onde dois ou mais estão reunidos, ali o Senhor está. E Sua palavra, ela não mente, então o Senhor está presente aqui. Creio nos homens e mulheres de Deus que estão aqui para Te buscar, para Te ouvir, para Te servir. E eu creio, Senhor, que acima de tudo é a Tua presença que faz com que esse ambiente possa gerar o necessário para a gente cumprir o nosso propósito nessa terra. Eu creio, Senhor, que, como eu sempre digo, eu reconheço que de mim mesmo não tenho nada para oferecer. Reconheço que apesar de ser criada a imagem e semelhança, quem me dá a palavra, quem me concede conhecimento, quem me concede unção é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que humildemente, eu peço que o Senhor fale através de mim, alcance todos os corações aqui presentes. Senhor, que o Senhor possa convencer do pecado, do juízo, da justiça, que o Senhor possa trazer a revelação da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço humildemente, Pai, eu sou apenas um instrumento nas suas mãos, o Senhor tem liberdade. Eu oro também, baseado na tua palavra, pela autoridade e poder que o Senhor nos concedeu, repreendendo todo o levante do inimigo, toda opressão, todo cansaço, todo espírito de confusão, tudo aquilo que porventura o inimigo tentar insurgir em nosso coração, em nossa mente, para atrapalhar a semeadura da palavra. Eu repreendo, amarro, em nome de Jesus, toda a obra do inimigo, pela autoridade do sangue que foi derramado na cruz, pela autoridade que o Senhor nos concedeu quando o Senhor subiu ao céu, Senhor, nos concedendo toda a autoridade e poder contra o inimigo das nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tenha liberdade aqui para agir, para falar aos nossos corações e para ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Meninas, quem aqui sabe o tema da palavra? Que veio por causa do tema? Só uma pessoa? Eita Deus, eu falo que esse povo vem por causa de Jesus mesmo. Eu achei que o tema ia... Você vê, né? Ser humano não sabe de nada. Sabe de nada. Quem aqui não conhecia, 90% não conhecia o tema da palavra de hoje? Gente, conversa comigo. Eu não sou mestre, tá? Eu gosto de conversar. Só mandaram o culto da manhã? Não, mas eu acho que teve alguns que tinham o tema, né? Bem pequenininho? Estava pequenininho. Ah, tá. Entendi. Tá dando uma interferência aqui? Tá escutando aí ou não? Não? Tá um zoom aqui. Ah, tá o ar-condicionado. Então, nós colocamos como tema dessa palavra, o Senhor colocou no meu coração, como prosseguir após um fracasso. Ei, eu queria perguntar para vocês se alguém aqui já fracassou uma vez na vida. Se alguém já fracassou. Pouca pessoa, hein? A maioria não fracassou, não? Rapaz, eu fracasso semana sim, semana não. Jesus Cristo. Mas que bom que vocês não fracassam. Isso é um bom sinal. Depois eu vou pegar uma dica com vocês de como não fracassar. Porque eu confesso para vocês que eu venho de crise em crise, né? E a crise nada mais é do que você, de repente, não alcançar o objetivo. Então, o que é fracasso, né? Qual que é o conceito de fracasso? Porque muitas vezes também a gente acha que o fracasso é apenas isso, não alcançar o objetivo. Eu tracei uma meta, eu tracei um objetivo e eu não alcancei, fiquei tristinha com aquilo por não alcançar a minha meta. E nem sempre quando nós não alcançamos alguma meta significa um fracasso, ok? E nem sempre fracassar é sinal de você não ser uma pessoa que tem se colocado diante de Deus. Aqui é óbvio que eu não sou coach, né? Claro que os princípios aqui são princípios que geram vida, mas
reverberar em todas as áreas da sua vida, mas aqui eu estou falando para mulheres que chegaram aqui sabendo que aqui é uma igreja. Alguém não sabe que aqui é uma comunidade que fala de Cristo? Tem alguém? Porque de repente, pode ter, você caiu de paraquedas, você estava na sua amiga, foi tomar um café, né? A amiga falou, vamos ali, ver uma pessoa linda, maravilhosa, aí você falou, vamos, chegou aqui, vamos falar de Cristo, né? De repente pode acontecer isso, de repente essa é a estratégia do Espírito Santo para a sua vida, mas eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui, 99,999, se não 100%, sabe que vocês estão num lugar onde a base dessa existência toda, tanto física como espiritual, é por causa de Cristo Jesus. Então eu não vou falar nada de mim, não vou falar nada de seres humanos, no sentido de conhecimento natural, que eu vou falar sobre princípios bíblicos, correto? Então, sabendo do conceito de fracasso, sabendo que fracasso é ausência de sucesso, sabendo que fracasso é não alcançar objetivo, nós como cristãos, o nosso objetivo é? Aí vocês respondem, o nosso objetivo é? Cristo, né? Eu como cristã, o meu objetivo é ser imagem e semelhança de Cristo. Ok? Se você não sabia, você como cristã, o teu alvo é Cristo. E Cristo, ele tem princípios e ordenanças, né? Ele tem um manual para que a gente siga e cumpra o propósito e tenha uma vida de sucesso. Nossa, quando fala vida de sucesso, o que você pensa? Não vou chorar, não vou sentir dor, né? Quando eu chegar no meu objetivo, que é o meu sucesso, é dinheiro, fama, corpinho, esguio, não é? Que é o que vendem para nós. Quando na verdade, às vezes, o maior sucesso é a morte de nós mesmos. Muitas vezes, o maior sucesso, o seu objetivo de vida, é doar um membro teu, literalmente físico, para alguém. Você nasceu aqui às vezes para isso, não sabe. Deixa eu respirar, gente, pelo amor de Deus. Peraí. Por exemplo, para eu ter uma ótima gestação, eu preciso respirar, porque o ar todo está indo para a casa, né? Aí eu preciso respirar devagar, falar devagar. A gente se doa. Esse é o meu sucesso. Comer bem, dormir bem, hoje para ter um ambiente perfeito, e no sentido de perfeito é que todo necessário para que eu obtenha o sucesso no nascimento da Axa. Estou errada? E muitas vezes para isso nós precisamos fazer o quê? Sacrifícios. Sacrifícios. Então o sucesso, ele não está ligado, e muitos de vocês sabem disso, o sucesso ele não está ligado com uma vida plena e feliz, saltitante, alegre, né? Não existe nenhum lugar que você viva isso. Até fora, os homens bem-sucedidos, as mulheres bem-sucedidas, elas passam perrengue, elas renunciam, elas fazem escolhas, porque o objetivo de não fracassar simplesmente é cumprir um propósito, é alcançar a meta. É alcançar a meta. Então, sabendo que o nosso alvo é Cristo, sabendo que a nossa meta de sucesso é fazer a vontade de Deus, muito, muito, muito fácil é você entender porque muitas vezes você não alcança essa meta. Por que será? Vamos lá. Chegou um móvel na tua casa. O seu marido é médico, você é enfermeira, e chegou uma estante lá cheio de parafusos, cheio de coisas assim que você nunca viu, e você vai montar aqui na estante. Você vai obter sucesso como? Você tem duas opções. Ler o manual ou contratar o Rogério, que o cara é muito bom nisso. Fazer propaganda já. Tchan. Ou contratar um profissional técnico que faça isso, correto? Estou errada? Eu quero ter sucesso em ser uma mulher cristã. O que eu tenho que fazer?
ou contratar, nesse caso eu não vou contratar, eu vou me aliançar com um profissional. E quem que é o profissional? Só que ainda assim, para que você entenda a linguagem de Jesus, você precisa estar falando a mesma língua. Porque senão, quando ele falar de sucesso, você vai achar que é ausência de dor. Quando ele te falar em perder a vida para ganhar, você vai falar, epa, vocês estão entendendo? Não tem, gente, toda pregação, toda vez que você vai para Deus, toda vez que você quer achar uma solução em Cristo Jesus, vou até exibir a minha Bíblia. Você tem que saber isso daqui. Sabe por quê? Porque eu posso subir aqui e falar uma asneira para você. Posso. Sou um ser humano, falho. Eu posso chegar aqui e falar uma asneira para você. E se você não tiver um manual, se você não for lá pesquisar, se você não for lá estudar, se você não tiver esse manual, você vai montar a estante errada. E você não vai chegar na meta que você gostaria de chegar. É complicado isso? Sinceramente, é complicado. Mas por que nós não agimos assim? Porque existe na Bíblia, não é segredo, é uma coisa explícita, que diz que a nossa carne milita, significa, ela luta, ela briga para conquistar o terreno do nosso coração com o Espírito. Porque é o Espírito que nos liga, é o Espírito que nos liga a Deus, é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito que faz com que a gente ouça a voz do Senhor e obedeça. Só que a nossa carne, o nosso desejo, ele é caído. E ele, a palavra fala, aí você entende muita coisa, porque é desde criança. Ele milita contra o Espírito. Então, toda vez que nós não temos inculcado dentro de nós os princípios de Deus, nós vamos obedecer o quê? A nossa carne, os nossos desejos. E esses desejos são os mais responsáveis. O principal inimigo da nossa alma, para que a gente não alcance o sucesso. Isso é muito importante a gente entender, para que a gente possa depois entrar em como prosseguir depois de um fracasso. Então, não é novidade, é de quando a gente nasce. Você ensina a sua criança a fazer birra? É natural, é da natureza humana. Infelizmente, a preguiça, o comer sem controle, o dormir demais, o não querer acordar cedo, o querer mentir quando alguma coisa dá errado e você é pego, o querer não assumir a responsabilidade. E o sucesso, já adiantando um pouquinho, ele tem tudo a ver com assumirmos a responsabilidade. Assumirmos. Porque a gente tem mania de culpar quem? Satanás. Tem hora que Satanás fala, cara, eu quero deixar essa pessoa, porque ela é insuportável, mas ela não me deixa. De tão insuportável que a gente é às vezes. A gente culpa Satanás. Vive com Satanás na boca. Mas Satanás, não, porque é o diabo. Sabe, não assume a responsabilidade? Faz igual Adão e Eva. Não assume a responsabilidade. É o marido, é o filho, é o Lula, tudo bem, né, que estão quase ali, né, brincadeira, não vamos processar, brincadeira. Brincadeirinha, brincadeirinha. Mas, amados, sabe, a gente nunca assume a responsabilidade. Não assume. E aí o coitado de Satanás, ó, chamei de coitado, hein? Que coitado não é nada. Ele só aproveita as oportunidades. Ele é mentiroso né? Eu ia falar de nascença, não é não, mas ele é mentiroso. O papel dele é isso, ficar sugestionando. Só que saiba de uma coisa. Se você, a palavra de Deus fala, né? Não sou eu que estou inventando, que contra o povo dele não tem feitiço. Contra a tenda de Israel não tem palavra contrária, sabe? Aquelas pessoas que vê a macumba na esquina, passa longe, porque vai que pega. Meu Deus, onde está o teu foco? Quem é teu escudo?
Porque tem mais medo de Satanás do que tem a convicção de quem é filha, de quem é. Sabe, tem gente que vai para a igreja com medo do inferno. Não é porque vai ser bênção estar com Deus, é com medo do inferno. Acredita mais no prejuízo do que nas benesses do Senhor. Porque para ir para Satanás é fácil. Porque além da nossa carne, ainda tem ele sugestionando. Mas a responsabilidade é nossa. E fracassar é estar em pecado. Vírgula. Em que sentido? Toda vez que eu fracasso, eu estou em pecado? Não. Mas toda vez que você fracassa, você está fora do propósito de Deus. E isso te leva a pecar. Porque quando você está fora da vontade de Deus, você está seguindo a vontade de quem? Uma lógica. Certo? Eu tenho um propósito. Quando eu estou como mulher de Deus, como homem de Deus, eu estou fora da vontade de Deus. Eu estou seguindo a vontade de quem? Aí eu te pergunto, é pecado? Sabe, é tão interessante essa questão do fracasso, porque quando nós fracassamos, quando eu fracasso, talvez você não, vou mudar a frase. Quando eu fracasso, fracassava antes. Não que eu não fracasse hoje, mas quando eu fracassava com o pensamento que eu vou te falar agora, a minha preocupação não era o coração de Deus. A minha preocupação é como o que as pessoas iam pensar de mim. Qual era meu medo? Ser chamada de fracassada. Como eu era desprovida de beleza, já contei isso para vocês. Feinha, eu me achava. Eu colocava todas as minhas forças, o meu tempo, a minha energia em ser inteligente e engraçada. Porém, contudo, como o meu foco, a Juliana já está assim, mas não era engraçada, tá rindo lá de mim, viu como eu sou engraçada? Eu nem falo nada, tá lá, ó, rachando de rir. O que acontece? Como eu tinha vários senhores na minha vida, vários, a vaidade, a compulsividade, o querer agradar as pessoas, pensa o quanto eu fracassava. Que eu queria agradar a Dani. A Dani gosta de verde. Aí eu usava amarelo, que é a cor que a Kaline gosta. Não tem como. Meu coração ficava dividido. E por mais que eu me esforçava em ser inteligente, a inteligência que eu buscava era uma inteligência humana que nunca, sempre tem alguém mais inteligente que eu. Não parece, né? Mas, gente, eu respirar tem uma pessoa mais inteligente do que eu. Então eu sempre me sentia uma pessoa fracassada, frustrada. Até que genuinamente eu comecei a galgar, a subir os degraus da fé. E estou subindo, e estou buscando. E quanto mais eu busco, quanto mais eu me relaciono com Deus, eu percebo que eu gastei energia demais querendo agradar as pessoas. Que quando eu agrado a Deus, as benesses disso, os benefícios disso, as consequências disso, muitas vezes vai agradar as pessoas. Mas esse não é o meu foco. Essa não é a minha meta. Esse não é o meu objetivo. Porque o meu objetivo é agradar o coração de Deus. E o mundo é contra Deus. E se o mundo é contra mim por causa de Deus, aí sim eu estou em sucesso. Isso é loucura no mundo. Isso é loucura. É dizer não para tantas coisas que são tão normais. Só que aí vem o peso. Para o mundo eu sou uma fracassada. Eu sou submissa ao meu marido, gente. Eu sou fracassada. Eu estou indo para o terceiro filho. Eu sou louca, fracassada. Para o mundo, quando eu chego numa loja e falo, estou querendo aquela bolsa. E a mulher fala, é tanto. Eu falo, vou ligar para o meu marido. É um absurdo, eu sou fracassada. Porque eu não tenho autoridade, poder e autonomia para chegar lá e pegar meu cartão black, preto, que eu nunca tive. E falar,
passa no débito. Então, para o mundo, para as vendedoras, eu sou fracassada. Quando eu falo, eu vou perguntar para o meu amado, eu sou fracassada. E ó que eu gero escândalo na igreja, porque todo mundo ainda acha que eu que sou. Não sou nada, gente. Eu sempre conto essa história. Pablo, ele age comigo assim. Quem já foi em prova de laço aí? Vocês são Nova Andradinense, pelo amor de Deus. A Kézia quase foi parar lá, não, né, Kézia? Mas como que é? Solta o bezerrinho, uma das provas, né? Solta o bezerrinho sai faceiro, sabe? Bezerrinho sai faceiro, tô livre. E pá, começa a correr. Aí chega o peão atrás, só faz assim, ó. Vem o bezerrinho, amarradinho nas... Eu e o Pablo. Quem vê, pensa, né? Ó, é aquele bezerrinho, faceiro. Aí vem, ó, na hora que ele percebe que eu tô, né? Graças a Deus, porque ele é homem, ele dá aquela... Quando eu falo isso, eu sou fracassada. Vocês entendem? Aonde está o verdadeiro sucesso? Onde está o verdadeiro fracasso? Tudo depende de quem é o teu foco, o teu objetivo. E o meu objetivo, eu espero que seja o seu aqui, é Cristo. Aí você vai ter metas, atitudes de forma compatível com o quê? Com o teu manual, com aquilo que Deus já deixou, e Ele já deixou tudo pra gente. Mas Ele não fala tudo, então você não fala, para que você quer cavucar? Porque o necessário, a palavra diz que o necessário para que você viva, e viva uma vida abundante, Ele nos entregou. Ele já nos entregou. Mas nós queremos sempre mais, nós não sabemos quem somos. Quando nós sabemos o quem somos, nós medimos o sucesso e questão de fracasso com outra pessoa. Mas se outra pessoa tem uma vida, um chamado para coisas diferentes, você vai sempre se sentir fracassada. Porque sua habilidade é diferente da pessoa. Agora, apesar de apenas algumas pessoas levantarem as mãos aqui, eu acredito que todo mundo passa por fracasso. Todo mundo. Principalmente nós cristãos. Porque é fácil a gente se perder com as coisas deste mundo, com a loucura da vida cotidiana. Salmos 34:19, se você está anotando, diz assim, Salmos 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu sempre costumo falar, e tem algo que fala sobre isso. A chuva vem para todo mundo. A chuva vem para o rico, para o pobre. A chuva vem para quem construiu uma casinha de sapê. Ó, minha mente, já lembrei de uma música. Não é de Deus. Vem para quem mora numa casa muito blindada. A chuva vem para todo mundo. Você entende? Você não é o alecrim dourado, não. Ó vida, ó céu, só em mim, ó vida injusta. A palavra diz que todos passam por aflições. E para você obter sucesso, menina, quantas pessoas você tem que deixar, quantas pessoas você tem que falar, não. Quantas horas de sono você tem que muitas vezes renunciar para alcançar o objetivo? Júlio, para honra e glória do Senhor, concluiu uma meta. Mas você não viu o Júlio mais, ele teve que renunciar, não é? E junto com a parceira dele, teve que renunciar também, porque eles são um. Amado, às vezes como casal, você quer obter sucesso, e quando você tem fracasso, você acha que quem fracassou foi o seu parceiro. Se você é casada, fracassaram-se os dois. E se você teve vitória, obtiveram os dois. Porque vocês são um em Cristo Jesus. São um em Cristo Jesus. Algumas razões pelo qual nós fracassamos. Algumas. Não percorrer o planejado ou o ordenado. Deus fala conosco. Deus fala através da Bíblia. Deus fala através da oração. E Ele te dá um plano de vida.
Quando nós saímos desse plano de vida, a tendência é fracassar. Nós temos um exemplo, Davi. Davi rei, um homem de guerra, época de guerra, deveria estar na guerra, deveria estar à frente. Onde ele estava? Na sua área, tomando um coffee. De repente veio uma mulata linda. Ele olhou para ela, o coração se apegou a ela. O que ele fez? Poderoso. Porque eu falei isso no culto passado. Falei, muitas vezes a gente ganha dinheiro para ajudar os pobres. Mentira! O homem ganha dinheiro para ter um carrão, para poder escolher qualquer gatinha que ele vai querer. Porque as mulheres estão tão perdidas que acham que provisão é isso. Davi não foi diferente, poderosão, estava lá olhou a mulata tomando banho, trouxe para o reino, namorou-se. O que aconteceu? Engravidou. Só que essa mulata, estou falando mulata, não sei por que estou falando mulata, é porque falar, acho que ela é morena, a pele dela, né? Estou falando, veio automático na minha cabeça depois do tempo. Ela era casada, meu povo, casadinha. Ela engravidou de Davi. Aí Davi, vou contar o restante que aconteceu, mas para aí. Então ele desviou do objetivo dele, certo? Caiu, fracassou. Outro motivo, desconhecer o seu propósito. Quando nós não conhecemos o nosso propósito, é igual Alice no País da Maravilha, né? Que fala assim, quando nós não conhecemos o caminho onde devemos percorrer, qualquer caminho serve. Então, quando nós não conhecemos, muito provavelmente você vai fracassar. Você foi chamado de uma coisa, está fazendo outra, fica cansada, cérebro agitado, coração angustiado. Difícil alcançar aquilo. Nós temos um exemplo disso. Mulher samaritana, ela não sabia quem ela era. Ela já estava no 5º marido. A gente não sabe se ela ficou viúva, como que foi, mas fato é que Deus fala, viúva não era, porque se fosse viúva, né, pela lei, ela era marido que ela estava, mas Jesus, ao encontrar com ela, fala, esse que você está, não é o seu marido. Então ela teve um encontro ali com Jesus, Jesus ministrou o coração dela, e aí sim ela saiu para cumprir o propósito dela. Mas quando nós não conhecemos quem somos, nós preenchemos o nosso coração com aquilo que, as migalhas que a vida nos oferece. E nós nos frustramos, nós fracassamos. O que eu já falei, seguir o desejo da nossa carne, essa é uma outra situação que nos leva a fracassar. Nós sabemos qual é o nosso propósito, nós sabemos onde percorrer, mas nós decidimos. A palavra fala que o pecado, ele vem, lança na mente. Se você não eliminar, ele vai decantar, ele vai descer para o coração. E se você não tirar ele do coração, você vai praticar, porque ele vai lá para o estômago aqui, ó, uma hora se arrota. Não adianta, eu pequei, porque você pecou, porque você não eliminou o que precisava ser eliminado na hora certa. E um exemplo que nós temos disso é Judas. Olha só, Judas, ele andava tete a tete com Jesus. Sentava na mesa de Jesus. Então ele sabia quem ele era. Ele conhecia as ordenanças. Mas ele decidiu pela ganância. E aí ele foi instrumento usado, fracassou. E ele fracassou mais ainda porque ele não entregou um coração para aquele que poderia salvá-lo ali. E depois nós vamos ver a continuidade da história de Judas. Mas fato é que pelo obedecer o desejo da carne dele, ele fracassou. Nós fracassamos por causa de medo. Medo de ser julgado, medo da morte, medo do próprio fracasso. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Pedro andou com Jesus, conhecia as ordenanças. Jesus falou para ele, você vai me negar. Mas o coração altivo e o medo
Quando Jesus estava sendo crucificado e perseguido, perguntaram para ele: você não é aquele que anda com Jesus? E por medo de também ser preso, ele disse: não conheço. Mas você tem o jeito dele, você fala igual, você anda igual. Olha como que o fracasso não tem nada a ver com a religiosidade. Amada, você pode estar aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não é desse ministério. Você pode ter jeito de cristão, você pode se vestir como cristão, mas se você não permitir que Deus age em todas as áreas, você vai fracassar. E Pedro fracassou por causa de medo. Medo de morrer. Quantas nós temos medo de morrer e cedemos? Quantas nós, o medo de morrer, eu não falo só o medo da morte física, mas de morrer para uma determinada sociedade, morrer para uma determinada categoria de pessoas que você acha importante, morrer para ganhar Jesus. Quantas de nós temos medo de morrer, de não ser aceitas, de ser rejeitadas, e nos submetemos a negar a Cristo, ao Deus que nós servimos, para poder agradar a pessoa? Medo. E não ouvir conselhos. Às vezes a misericórdia do Senhor está ali. Você conhece Jesus, você sabe as ordenanças, você anda com Jesus. Aí vai fazer uma determinada coisa que precisa de um tempo a ser ruminado, um tempo para ser pensado. A palavra de Deus que fala: na multidão de conselhos a sabedoria. E aí, Deus levanta uma pessoa, te dá um conselho, você não segue. E você fracassa. Nós temos um exemplo bíblico para isso. Caim. Caim deixou a inveja entrar no coração, a rejeição entrar no coração. E aí Deus, o próprio Deus fala para ele, fala: Caim, se você não tivesse feito o que eu tinha, que tinha lhe ordenado, feito certo, você não seria aprovado. Mas Caim continuou ali, não ouviu o conselho do próprio Deus, fracassou, matou o seu irmão. Primeiro assassinato que ocorreu. Essas são algumas causas, tem várias situações, mas todas elas estão ligadas ao quê? Ao agir por nós mesmos, ao pensar em nós mesmos, ao se preocupar conosco mesmo. E uma coisa que me veio ao coração agora, que não está anotado: começar errado. Começar errado achando que vai consertar lá. Quantas de nós fazemos isso? Deus te dá, limpa você, te faz nova. Só que você já está com uns 40, 42, 43. Você é solteira ainda. Aí vem um carninha de pescoço, gente. Cara, não tem nada de Deus. Mas ele quer te pegar, entendeu? Ele quer você, ele quer teu corpo. Aí você fala: mas eu sou crente, eu só vou me relacionar com você se você for para a igreja. Está errado isso? Não está errado. Só que você não vê mudança na pessoa. Você quer casar. Tem criança aqui, eu ia falar umas coisas aqui, mas Deus não permitiu, que as crianças inocentes impedem a boca que fala ligeiramente, sem pensar. Mas, gostou, Juliana? Mas o que ele quer, ele está focado, entendeu? Ele está focado. Ele quer você, quer seu corpinho, delicinha. E aí, minha amada, ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja, levanta a mão, cai até uma lágrima no louvor. Porque emoção, amada, emoção não tem nada a ver com conversão. Emocionar, até o Gustavo Lima falando que quer te pegar, você se emociona. Emoção não é conversão. Aí ele chorou, porque quem não chora diante da presença do Espírito Santo? Quem não chora? Quem que não sente na alma a presença do Espírito Santo? Filho, tem.
E aí o que acontece? Não mudou, não houve mudança, não houve conversão do cara. O que você faz? Você se entrega pro cara. Aí você fala, eu vou casar, depois que eu casar não é pecado. E aí você entra num relacionamento de forma errada. Qual que é a chance de dar certo? Porque até quando você entra certo, você tem fracasso no casamento. Qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance de você ser sucedida nesse casamento? Nesse relacionamento? Quantas vezes a gente entra num relacionamento que tá todo mundo fala para você, amada, não é tempo. Deus vem e fala contigo. Não é tempo, não é hora. Ó o cara, tá todo mundo vendo. Isso não significa, amada, que Deus não pode se transformar. Pode, eu já vi muitos exemplos disso. Mas que é o grande porcentagem daquilo não dá certo, de você sofrer desnecessariamente, de você perder o foco e energia, porque você vai ter que consertar seu casamento, e você poderia estar voando, é grande. Não devemos confundir uma coisa muito importante também, que fracasso com sentimento de rejeição. Eu já falei sobre isso. O mundo odeia quem ama Jesus. O mundo odeia quem serve a Jesus genuinamente. Eu me converti com 25 anos de idade. Quando eu vi uma mulher toda modesta, vestida, eu tirava sarro. Entendeu? Eu tirava sarro. Porque a gente é confrontada. Porque só a presença de Deus nos confronta. Então muitas vezes a gente é rejeitada de certas coisas, e nós nos sentimos rejeitadas, e aí a gente coloca um carimbo de fracassada. Amada, hoje eu já consigo discernir, graças a Deus, eu quero continuar assim. Mas quando o mundo me rejeita, eu falo, opa, carimbinho, estou no caminho certo. Quando uma mulher olha para mim, porque eu falo que agora eu vou começar a usar umas roupas mais largas, e fala, ó, carimbinho, no caminho certo. É óbvio que o que me guia não são essas coisas. Isso é um sinal muito grande de que eu estou no caminho certo. Porque em João 15:18 diz, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertenciam ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. É um bom termômetro, não é? É um bom termômetro. Então, como prosseguir? Fracassei. Tá, Linciane, tudo bem, já sei o que é fracasso, já passei por isso. E agora eu fracassei. Como que eu vou sair disso? Como eu vou sair disso? Porque, eu não sei você, quando vem o fracasso, gera um sentimento de frustração, choro, dor. E se você é cristão, principalmente, você fala, puxa, perdi a rota. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é meditar sobre a situação. Muitas vezes nós queremos mudar de uma hora para outra, no sentido de, não de se arrepender e se converter, mas de mostrar que nós não somos fracassados. Então nós não meditamos, nós não contemplamos, principalmente nessa vida que nós temos, nós não refletimos. E faz com que a gente perca. Tá, que a gente perca oportunidade de consolidar aquilo que está frágil. Porque se você não pensa sobre aquilo, você só remenda, você não restaura. Então a importância para você prosseguir, reflita, por que eu fracassei nessa área? Quais foram as causas, onde eu me perdi? Perceba o erro. Perceba quais são as pessoas que estão à sua volta. Será que elas contribuíram? Porque eu vou te falar um negócio, amadas. Mulher principalmente. Infelizmente, nós temos um espírito chamado Jezabel, que quer controlar tudo. E queremos ser vistas, até gostamos que outras mulheres tenham sucesso, mas não pode ser mais do que eu.
O fato de alguém ter um sucesso maior que eu, ser mais bonita que eu, ter mais bunda que eu, ter mais peito que eu, ter mais beiço que eu, ter mais... Entendeu? Você pode até ter, mas não mais do que eu. Você quer ver quando tem duas mulheres, aí chega alguém e elogia só uma. Você sente a pessoa assim, ó. Você fala, vai demoniar, porque se contorce. E eu? Não serei elogiada? Então, cuidado. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela sorri para o teu fracasso, mas ela nunca te apoia quando você está meditando para saber onde você errou. Porque se você mudar, ou ela muda, ou ela fica para trás. E muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço do sucesso. Vocês entendem? Não quer pagar o preço do sucesso. Então você medita. O que me levou? Reflita. Deus, Ele envia homens e mulheres para nos ajudar a olhar para a situação como de fato é. Sem vitimismo, sem desculpa. Natan foi levado a Davi, quando Davi, lembra da história que eu contei, que Davi pecou? Foi uma sucessão de pecados, porque ele não assumiu a responsabilidade. Aí Deus misericordioso interviu, mandou um profeta até Davi. E Natan pegou e contou uma história, que vai estar em 2 Samuel 12. Anotem aí, 2 Samuel 12, eu não vou ler. E aí Natan tem uma conversa com Davi, conta uma história. E Davi fica revoltadíssimo com essa história, porque o profeta Natan foi muito perspicaz, muito inteligente. Contou uma história, uma alegoria, que ao colocar Davi ali naquela situação, ele falou assim, é você que pegou, você tinha todas as ovelhas que você precisava, todas, mas você quis a que não era sua. Davi ficou revoltadíssimo, chama esse cara que pegou todas as ovelhas, vamos matar ele. E aí o profeta fala, esse cara é você, esse cara sou eu. Não, gente, não. Esse cara era ele. Ele tinha pegado uma ovelhinha que não era dele. E ele teve consequências, mas quando Deus fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Se o teu coração é segundo Deus, vai levantar alguém, amém? Deus vai levantar, escute. Mulher samaritana, o próprio Deus foi falar com ela, né? O próprio Jesus deu conselho para ela, foi alertar. Então, quando alguém falar algo, vá para Deus, medite sobre aquilo. Não faça igual naturalmente a gente faz e já rejeita, mas medite. E se estiver de acordo com a palavra de Deus, e se você for uma mulher de Deus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, amém? Segunda coisa, quando Deus envia, existem conselhos. Eu já disse sobre isso, na multidão de conselhos da sabedoria. Mas quem é o nosso primeiro conselheiro? Quem tem nome de conselheiro na Bíblia? Nós temos duas pessoas. Jesus, Espírito Santo. Se você não sabe, o Espírito Santo não é um vento, não é uma energia, não é um foguinho, nem uma pomba. Entenda. O Espírito Santo não é uma pomba, tá bom, gente? A palavra diz que ele desceu, ou seja, é uma alegoria para que a gente possa entender que ele desceu. Como que a pomba desce? Suave. Tá? O Espírito Santo não é bom como pomba, tá bom, minha amada? Tá bom? Mas ele desceu como uma pomba, naquele momento. Então nós temos dois conselheiros, anota aí, Jesus, Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz que Jesus é o nosso conselheiro. Em João 14:26, diz que o Espírito Santo, em Isaías, dá um monte de nome para Jesus. E um dos nomes é nosso conselheiro. Fala que ele é príncipe da paz, enfim. E em João 14:26 fala que
que o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Então, amados, peça conselho ao Espírito Santo. Mas como que é isso? Como que é isso? Eu já tive várias experiências com o Espírito Santo, não sou vocês, então se eu tive, você pode ter também. Eu já tive aquele convicção, sabe a convicção? Tá todo mundo te acusando, todo mundo apontando que você está no caminho errado. Mas o meu conselheiro disse ao meu coração que eu estava no caminho certo. E comparado à Bíblia, nada estava contra ali. Podia ser uma mulher de Deus que olhasse dentro dos meus olhos e falasse: olha, é isso. A convicção que o Espírito Santo te dá, ela não se confunde com nada mais. Não existe confusão com Deus. Não existe confusão com Deus. Porque às vezes a pessoa não faz por maldade, ok? Não faz por maldade. Ela somou uma coisa ali, viu uma coisa ali e tal, e ela verbaliza. Mas é o Espírito Santo quem vai te dar convicção. É o conselho do Espírito Santo que vai te firmar o caminho que você está muito o quê? Só mo. Conselhos técnicos. Amada, primeiro você foi para Deus, correto? Você vai plantar banana. Você não vai pedir para a Linciane, que não entende nada de banana, conselho técnico. Eu vou fundar seu negócio. E não é porque eu te amo, que eu trato bem você, porque eu deduzo algo, que eu vou conseguir te ajudar. Então, existe sim a sabedoria e a inteligência de você. Eu vou pedir conselho com pessoas que entendem realmente do assunto. Trocar? Vou trocar o microfone, tá? Vai pedir conselho para mim a respeito de baixo? Pede para o Juliano, profissional. Vai pedir conselho, bateria? Pede para o Rogério. 1001 utilidades, hein, Rogério? Vai pedir conselho para mim sobre previdenciário? Pede para a Taine. Eu sou advogado, sou ela também. Mas eu não tenho nada previdenciário. Você está me entendendo? Inteligência, Deus te deu conhecimento perspicaz. Amada, seja inteligente. Para de ficar na bolha. Saia da bolha para que você obtenha sucesso. E também saiba ter discernimento, e isso flui do primeiro conselheiro, que é o Espírito Santo e é Jesus, tá? Você vai conseguir discernir aonde você vai do primeiro conselheiro. E existem amigos mais chegados que irmãos, e existem parentes que podem te ajudar. Nós temos exemplo disso na Bíblia. O próprio Jetro, com Moisés, sogro de Moisés, aconselhou ele. Ele tinha um propósito de guiar um povo, uma galera. Jetro, o que Jetro faz, o sogro dele? Fala: olha, coloca alguns líderes, cabeça de 10, cabeça de 100, para que quando chegue as coisas até você, chegue as coisas mais ferrenhas, sei lá o quê. Mas sabe, para não sobrecarregar, Deus conhece a tua estrutura. Deus conhece essa estrutura. Deus conhece. Então, só que tudo isso emana do primeiro conselheiro. Amém? Ele vai levantar pessoas, ele vai te direcionar. E por fim, corrija a rota. Porque não adianta nada você receber conselho, você conhecer a palavra e você não corrigir a rota. E para cada rota que Deus te colocou, para cada propósito, Ele te deu habilidade, Ele te deu uma atitude específica. E não adianta você pegar atalhos. Nós vimos que Davi pegou atalhos. Eu não sei se eu falei para vocês. Davi tentou corrigir o erro dele, o fracasso dele, escondeu o fracasso dele. Aí o que ele fez? Mandou o soldado dele, a qual ele tinha se relacionado. Eu estou falando bonito hoje, hein? Você viu essa palavra? Acabou aquela mulher que falava umas palavras, né?
se relacionou intimamente com a esposa do soldado Urias, o que ele fez? Primeiro mandou o Urias vir da guerra, tirou ele da guerra, o soldado, no meio da guerra, tirou e falou assim, ó, vem querido, vem coabitar com a sua esposa. Não falou isso, mas a intenção era essa. Vem ficar com a sua esposa, você merece um descanso. O cara era tão, sabia do propósito dele, Urias era tão macho, falou o quê? Enquanto meus companheiros estão lá na batalha, eu vou estar aqui desfrutando de comida, cobertor quente do corpo da minha esposa? Dormiu na porta da casa, não entrou. Aí Davi, né, falhou. Porque como que ele ia falar que o filho era do cara se o cara não tinha coabitado com a esposa? Aí ele teve uma ideia mais de Deus ainda, Davi. O atalho de Davi. Do Deus do inferno, né? Que ele pegou Urias e colocou na frente da batalha. Porque quem ficava na frente era inevitável. E o que aconteceu com Urias? Morreu. Matou Urias. Pegou um atalho. Tudo para tentar corrigir humanamente o fracasso. Então, corrija a rota diante do Senhor. Porque senão você vai ter consequências. Nós sabemos da consequência de Davi. O filho morreu, o filho bastardo morreu, mentira, assassinato, enfim. Só que Davi, a misericórdia do Senhor alcançou ele. E o coração dele se entregou ao Senhor. Então todos nós temos chance de corrigir. Amém? Enquanto você está respirando aqui, corrija a rota. Eu não sei se você tem uma área tua que tem fracasso. Mas se você está aqui, ouvindo essas palavras, uma hora você vai usar isso. Não se vitimiza. Não responsabiliza o outro. Não fica na caverna tempo demais. A responsabilidade é tua de corrigir a rota. É tua, amada. É tua. Não adianta você jogar a responsabilidade no marido, no filho, na sociedade, no arroz que está caro, no feijão. Assuma a responsabilidade. Porque, sabe por quê? Porque senão você está contradizendo a palavra. A palavra fala que nós viveríamos um propósito aqui, correto? A palavra fala isso. Corrija a rota. Continuar no fracasso vai te levar à morte eterna. Talvez você seja bem sucedida para o mundo, mas diante de Deus vai te levar para uma morte eterna. Porém, se submeter à misericórdia do Senhor é prosseguir e te levará à vida eterna. Talvez para o mundo você continuará uma fracassada, como eu já dei exemplo de mim mesmo. Mas o teu objetivo é alcançar a vida eterna. Porque todo mundo vai morrer, gente. Eu sempre falo isso, porque parece que a gente esquece, né? Todo mundo vai morrer. Todo mundo. Eu posso sair daqui e conhecer o rostinho da Axel lá no céu. A gente não sabe. É uma realidade. Todo mundo vai morrer. Então o nosso propósito maior, gente, é seguir o rumo da eternidade. E nós temos 2 exemplos assim magníficos na Bíblia. Eu já estou encerrando, amém? Judas e Pedro. Judas em João 18, perdão, Pedro em João 18, capítulo 18 inteiro, você vai ler lá. Ele conta do fracasso de Pedro, né? Pedro negou Jesus. Pedro era impulsivo. Gente, quem já leu os 4 temperamentos? É um livro que fala sobre temperamento. Agora está tão na moda, né? Colérico, sanguíneo. Mas eu li esse livro antes da modinha e eu sempre me identifiquei com Pedro. Sabe, Pedro era impulsivo demais. Você ri. Você ri porque é de tão trágico. Cortou a orelha quando não deveria. Jesus falou para ele que ele ia morrer. Jesus falou para ele que ia lavar o pé dele. Ele falou, não, Jesus, não lava meu pé não. Eu jamais vou deixar você lavar. Aí Jesus falou, filho, se eu não lavar teu pé, né? Explica para ele, fala, não, Jesus, lava meu corpo inteiro. Não, meu filho, é só o pé que eu quero lavar. Cortou a orelha do soldado. Falou que Jesus não ia morrer não. Sabe, cara impossível? Linciane sem Espírito Santo. Linciane sem Espírito Santo. Só que
quando ele se permitiu, a misericórdia de Deus se permitiu a penetrar no coração dele, Deus ministrou a vida dele. Restaura em João 21, capítulo 21, vai contar a restauração que Jesus ministrou ali. E depois Pedro foi um cara que quando Jesus não estava o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve autoridade ao falar, ele convencia não por causa da sua inteligência, mas porque o Espírito Santo falava através dele, das atitudes dele, sabe? Porque ele deixou-se ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus e saiu do fracasso. Agora Judas infelizmente fracassou ao entregar Jesus, atrair Jesus, mas ele não permitiu que a misericórdia do Senhor alcançasse ele. E ele foi tentar resolver com as próprias mãos. E o que ele achou? Ele se achou mais santo que Deus, gente, porque a pessoa que é capaz de não se permitir a ser perdoado por Deus e aceitar o perdão de Deus, ele deu cabo com a vida dele, porque ele viu que ele tinha feito errado. Então muitas vezes a gente não sai do fracasso que a gente vê que fez errado, só que ao invés de buscar os recursos de Deus, aceitar o perdão de Deus e prosseguir, a gente quer resolver com nossos próprios braços, e aí a gente se joga num lugar que não deveria se jogar. E Judas se matou. Se matou. Onde isso glorificou Jesus? Sabe onde nós glorificamos Jesus? Quando nós fracassamos, levantamos e dizemos: quem me levantou foi o Espírito Santo de Deus. Foi porque eu voltei para a rota. Foi porque eu voltei para a vontade e o coração dele. E todas as áreas da nossa vida, elas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Na sua profissão. Porque muitas vezes a gente fracassa por todos esses motivos que eu falei. Na profissão a gente não tem um foco, quer agradar os outros, não sabe qual que é o propósito, sabe, se desvia por qualquer coisa. No nosso físico também, não tem um propósito, se deixa levar pelas coisas, relacionamentos interpessoais. Todas as áreas da nossa vida, se tem um fracasso, é porque nós saímos do foco, da rota. Só que você tem todos os instrumentos disponíveis para prosseguir. Amém? Todos. Eu tenho, você tem. Eu sou testemunha de fracassos, mas eu sou testemunha de um Deus que eu sirvo e que restaura. E eu creio que toda a minha família servirá ao Senhor. Amém? Eu creio nisso. Eu creio. Você crê que você é uma mulher de sucesso? Nunca esqueça que você é uma mulher de sucesso. Principalmente porque você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Principalmente porque você tem um propósito lindo, onde pessoas serão alcançadas através da sua vida. E as aflições e dificuldades e fracassos que ocorrem na sua vida podem ser instrumento para glorificar a Cristo. Porque se Pedro tivesse uma vida normal, uma vida de constância no sentido, que bênção, é um testemunho. Existem pessoas assim, eu conheço, raras, tá? Cabe nessa mão aqui. Pessoas que têm uma vida constante, que quase não erram. Mas como é forte a gente se identificar e falar: cara, essa pessoa, a coisa mais gostosa, uma vez que eu escutei, foi assim, falaram assim: vai ter um evento tal na igreja, e a Linciane que vai ministrar. Aí a pessoa que me conhecia da época da faculdade falou assim: quem? Porque Linciane já é difícil achar, né? Falou assim: não pode ser a mesma? O que? Linciane? É, a Linciane vai falar lá. Mas eu conheço uma Linciane, mas não pode ser ela. Não, eu vou lá para ver. Gente, foi uma coisa tão maravilhosa, porque de fato, se eu escutasse de mim mesmo falando que eu virei crente, virou crente, é um choque. Também não foi essa mulher perdida do jeito que vocês estão imaginando, não, né? Mas dei trabalho. Aí falar que eu estava falando de Jesus. Só que, amados, não é uma vida constante no Senhor, mas de superação. Superação da mentira, superação da lascívia, superação da luxúria, superação
sabe, de não ser contaminada com as coisas do mundo, de pensar por si em Cristo Jesus. Isso é ter sucesso. Isso ninguém te rouba. E é muito gostoso quando alguém se constrange. Não, eu não vou falar esse tipo de coisa não, porque a Linciane está aí. Antes, eu que puxava, eu que falava, eu que era maliciosa, eu que tinha pensamento duplo, malicioso. E é tão gostoso quando alguém está perto de mim, vai falar um negócio assim, e fala assim, ops. Não por causa de mim, porque eu não sou nada, eu continuo sendo ser humano, criada à imagem e semelhança de Deus, mas com as suas limitações e suas fraquezas. Eu sou só forte porque Cristo vive em mim, amém? Porque o dia que eu levanto e eu penso em mim primeiro, antes de Jesus Cristo, que eu como meu ovo primeiro antes de comer a palavra de Deus, menina do céu, o Munhá toma conta. Pedrão sai cortando a orelha de todo mundo, brigando por causa de uma toalha, sabe? Fracassando. Aí chega no final do dia, eu falei, gente, ontem eu superei isso. Mas por que eu superei? Porque Cristo é forte em mim. Quando eu sou fraca e me deixo permitir que a fortaleza e a força de Jesus me guia, aí eu consigo prosseguir. Então, errei, prossiga, levante, medite, aconselhe com o Senhor e cumpra os ordenamentos dele. E você será bem sucedida. Amém? Se levante, vamos orar.